E aí, pessoal, tudo certo? E aí, senhor Patrick, como vai, senhor? Fala, Dom Giovanni, por aqui tá tudo bem? Tirando esse friozinho, esse dia meio xoxolento, mas tá tudo certo. E contigo, como estão as coisas? Tudo certo também, né? Dia de frio e chuva, né? Mas, enfim, as pessoas talvez verão e escutarão esse podcast em outros dias com tempos melhores, né? Então, começando mais um Podcast, o podcast cuja audiência e os entrevistados são interessantes, inteligentes e inovadores. E o assunto de hoje é muito bacana, viu? Nós vamos falar a respeito de comunidades de consumidores. O que são, como criar e por que esse assunto é cada vez mais importante no universo do marketing. Vamos lá? Vamos, mas eu posso contar a história? Claro que pode, então senta que lá vem história. A história de hoje é curta, né? Eu já falo, ou melhor, nós já falamos em sala de aula que algumas das maneiras tradicionais de segmentação de mercado já não fazem mais sentido, né? Sim, inclusive nós falamos disso já em episódios anteriores também, né? É verdade, é verdade. E aí, o que me chamou a atenção e que serviu de inspiração, né, para o episódio de hoje foi uma série da Netflix chamada Grandes Jogadas com Shaquille O'Neal, né, aquele pivô, né, da NBA, né, que ganhou acho que 4 títulos, né? Então, a série é uma espécie de documentário com reality show, né, onde o Shaquille O'Neal e o Allen Iverson, que o senhor bem se lembra, que foi aquele genial armador do Philadelphia 76ers. Ele jogou até em outros times, mas se destacou mais no Philadelphia, né? Eles tentam reconstruir a marca Reebok no basquete, né? Eles foram os únicos grandes jogadores da NBA a serem patrocinados pela Reebok. E a marca já teve, inclusive, em segundo lugar, né, nesse mercado, nesse segmento. Depois ela começou a cair, começou a perder relevância. Foi comprada pela Adidas em 2005 por 3,8 bilhões de dólares, mas a Adidas acabou não dando muita, sei lá, não sei se não deu a importância devida, deixou a marca guardada lá sempre em segundo plano, e ela acabou perdendo mais valor ainda. Então, em 2022, a Adidas vendeu a marca para uma empresa chamada Authentic Brands Group, por 2,46 bilhões de dólares. E o Shaquille O'Neal é um dos sócios da Authentic Brands. Tá? Assim, a série mostra ele e o Allen Iverson tentando trazer jogadores para serem patrocinados pela Reebok. Então, o Shaq virou presidente de basquete da Reebok, uma coisa assim, e o Iverson virou vice-presidente. E aí e mostra eles tentando trazer jogadores para a marca e também tentando criar comunidades de jogadores em torno da marca. Tá? Inclusive o Iverson tem um camp, né, de treinamento de basquete onde ele tenta trazer jogadores e é sempre patrocinado pela Reebok. Por isso eu achei bastante interessante eles terem feito um programa inteiro disso, uma série na Netflix, e por isso é o tema do episódio. Então hoje estamos também inaugurando novas tentativas de fazer esse podcast mais visualmente interessante, né, para que as pessoas, né, não tenham esse desprazer de ficar olhando só nós dois na tela, né? Então eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês do trailer, tá? Eu sabia que ia dar errado, né? Onde é que tá o trailer desse troço aqui agora? Não tá numa das abas aí? Tá numa das abas, achei. Então vamos compartilhar o trailer aqui. Tá? Reebok had 2 big stars back in the day, me and Allen Iverson. But Reebok has been out of the game for a while. How can I fix that? President. Okay. Vice President. You like that one, don't you, Dad? 2 things that Reebok needs to do to get back into the competitive space. 1, this shoe has to be incredible. I ain't gonna touch it with my hand. It's a new wave right here, Jack. But
Shoe is nothing but a great player. Kinda tall, dude. I think this is where your home's supposed to be. You need somebody that's great, somebody that makes people go, oh my God. I just want everybody walking down the street in Reebok. SGA, I heard his contract's up. He's versus premier guy. Might be a problem. We gotta come with our best out the gate. We gotta be crafty about how we get them in Reebok gear. If we send an offer, you're not gonna be happy. I don't like to have my name associated with failure. I know I was gonna need some help, and you're gonna be my help. Gotcha. It's kind of a weird time for me to help my dad, because I'm also trying to get into the NBA. Overall, I had concerns. That's the type of pressure I like. I can't believe I'm in charge of all of this. We're back like we left something, man. This would be the debut. When she plays Kate McCart, Let's do it. I'll even come to the game. Of course not. I know it's not going to be easy relaunching Reebok. We're going up against some major brands. However, we on your ass. Então, está aí. Essa foi a fonte de inspiração, né, do episódio de hoje. Muito legal, né? Inclusive, algumas coisas que ele fala ali de tentar recuperar a marca, né? E ele falou assim, ó, o meu nome está associado a isso agora isso aqui tem que dar certo, entendeu? Sim. Muito legal. E um detalhe que me chamou a atenção, porque o Shaquille O'Neal, se eu não me engano, tem quase 2,30, acho que ele tem 2,26. Não, acho que um pouco menos, 2,16. 2,16. É. Aquela jogadora lá é alta pra caramba também, Sim, né? sim. É. Puxa vida. E o Allen Iverson tem 1,83. Então, dessa diferença... Interessante, né? Legal. Eu sou o presidente, ele é o vice-presidente, é como ele apresenta, né? E durante o trailer, não sei se vocês repararam, tem um gráfico que mostra a evolução do valor de mercado das marcas. E o da Reebok cai consideravelmente. Só para efeitos de comparação aqui, para aquele gráfico fazer sentido também, a Nike vale 90,30 bilhões de dólares, né? A Adidas europeia vale 35,57 bilhões de euros. E a Puma vale 3,28 bilhões de euros. Então, a Reebok, ela quer novamente conseguir se posicionar, né, entre essas marcas aí, para ter uma certa representação de valor de branding também, né? E a On Running, né, que já vale mais de 19 bilhões de dólares, está também apostando na criação de comunidades de consumidores, né, que no caso são de corredores, né? Então até vou mostrar aqui o site da On Running. Onde é que está? Aqui. Então, eles têm, tá, uma conta grátis, inúmeras recompensas. Então, já tem um clube aqui relacionado à marca, né, onde você ganha alguns benefícios, mas também eles estão pensando justamente, identificaram que cada vez, e a gente vai falar mais sobre isso no episódio, existem clubes de corredores, né, grupos de corredores, comunidades de corredores e de outros esportes também. Então a On Running, que é uma empresa que está crescendo muito, é quase uma startup, né, está investindo também em criação de comunidades. Muito bom, cara, muito bom. E é fascinante, né, essa necessidade que nós, seres humanos, temos de pertencer a algo, né, de pertencer a um grupo, por exemplo. Uhum. E isso se traduz nesse comportamento do consumidor de criar comunidades, de se aproximar de pessoas que muitas vezes não são pessoas da mesma idade, não são pessoas da mesma classe social, nem do mesmo gênero, mas que tem os mesmos gostos, né? Por exemplo, nesse caso que você mostrou aí, da On Running, são pessoas que correm, corredores. Uhum. E tem um movimento interessante também acontecendo, que é a questão da fadiga digital, né?
Então, os profissionais de marketing estão enfrentando esse desafio de capturar a atenção e, ao mesmo tempo, de romper o ceticismo, né, do que esse mundo digital criou. Sim. A Mirella, que foi nossa convidada no episódio 20, que falou sobre branding, inclusive ela citou, né, ali enquanto ela conversava com a gente, Sim, a sim. respeito da fadiga digital, né? Ela falou sobre isso, usou esse exato termo, inclusive. Exato termo, é. E aí eu lembro que ela fala que as pessoas elas precisam confiar na marca, né? Precisa ter essa questão de uma autoridade muito bem construída. E é isso que acontece. Antes de alguém comprar, ela não vai comprar cegamente porque é de determinada marca. Ela tem que confiar naquela marca. Aquela marca tem que estar presente no dia a dia da vida dela ali. Né? E essas pessoas, elas são mais propensas a comprar com mais frequência, inclusive, de marcas que possuam, né, que possuem comunidades online, né, que isso está crescendo bastante, as marcas começaram a entender isso. Tanto que nós utilizamos um estudo da McKinsey, né, aquela grande consultoria, uma das maiores consultorias do mundo, como fonte de pesquisa, que fala justamente da criação de comunidades como uma nova era do marketing. Então, eu vou mostrar para vocês. A gente vai deixar depois, em algum lugar, os links dessas referências que a gente tá utilizando aqui, tá? Mas, olha só. Então, aqui está o estudo da McKinsey, e eles têm um infográfico aqui, tá, que eles colocaram, então, esse infográfico, né? Mostrando aqui, por exemplo, a primeira era, né, para que as marcas ganhem relevância, ganhem visibilidade, né, dos meios de comunicação de massa, depois a era da personalização e agora a era das comunidades. Né? Isso tudo da McKinsey. Né? E isso justifica, então, por que as marcas estão tentando criar espaços onde os clientes se sintam conectados, né? Não apenas aos produtos, isso é importante salientar. Né? Ninguém participa de uma comunidade só em torno de um produto, mas também de valores, de experiências, né, que podem ser compartilhadas. Sim, então vamos lá. Surgem aqui talvez algumas dúvidas, algumas perguntas, né? Primeiro, por que essa mudança para esse conceito de comunidades é tão crucial? E outra pergunta, talvez essa seja a pergunta de $1 bilhão, eu elevei aqui o valor, né? Quais são os benefícios tangíveis que uma marca pode colher ao investir, então, tempo, recursos na construção de uma comunidade, seja ela online, seja ela também offline? Olha, em primeiro lugar, porque talvez essa seja a única saída para uma série de marcas, né, digitalmente falando. Porque a gente não sabe o que o Google vai entregar, né, daqui por diante. Tá? Se vai entregar o conteúdo produzido pelas marcas, agora que o Gemini está cada vez mais presente e integrado ao mecanismo de busca. Tudo bem que o Gemini apresenta lá os links das fontes de onde tirou isso, mas essas big techs estão mudando as regras do jogo constantemente. Agora com IA isso vai ficar ainda mais talvez complicado, né? Então é aquela história, né, de você ter a própria casa nesse terreno digital, né? Na verdade nós estamos falando de ter a própria vila, a própria comunidade, né? Inclusive, né, já tem outros especialistas, já tem matérias já falando sobre isso há um bom tempo. A gente fala isso em sala de aula, eu digo não só eu, né? Eu, Patrick, vários outros professores também, sobre isso há um bom tempo, mas nos últimos meses, a gente pode dizer isso, sei lá, ou talvez nos últimos anos, que uma matéria da Exame, né, falando que construir comunidades é a estratégia mais poderosa de branding em 2025. Temos vários anúncios aqui que não são nossos anunciantes, então já vou interromper o compartilhamento.
Isso mostra, então, que não somos apenas nós que estamos falando sobre isso, temos especialistas, né, de toda parte do mercado falando da importância da criação de comunidade, especialmente agora, com essas mudanças tecnológicas que geram, obviamente, mudanças de mercado. Em outras palavras, o que isso significa é que as marcas vão precisar ter a sua própria internet, né? De certa forma é isso aí, para aquelas que conseguirem, né? Não, a gente não está falando que é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, uma tarefa extremamente difícil, tá? Mas isso parece fazer sentido, né? Não faz sentido, até porque você já disse isso, né? Acabou de falar que essas Big Techs, e quando a gente está falando de Big Tech aqui, a gente está falando da Alphabet, que é por trás da Google, Meta, Amazon, entre outras, né? Elas mudam as regras do jogo sem aviso prévio, conforme a necessidade de negócio que eles têm, né? Eles também aproveitam oportunidades que o mercado oferece, claro, né? E além disso, há muitos benefícios em uma comunidade. E é engraçado como as coisas digitais, de uma certa maneira, sempre repetem um mundo não digital. Parece que é um ciclo, né? Pois a humanidade sempre viveu em comunidades. Sim. Né? Claro. Claro, exatamente. Então, nós estamos aqui justamente pelo fato de que cooperamos uns com os outros, né? Porque nós somos um animal bastante frágil, se a gente comparar com outros animais da natureza. A gente demora, sei lá, quanto tempo para caminhar, para correr e por aí vai. Tem animais que nascem prontos, nós não nascemos prontos. Então, por isso a gente precisa desse artifício da rede, da comunidade, né? E até o Aristóteles, né, aquele grande filósofo grego, já falou que o homem é um ser social. Então, a gente precisa das comunidades. E as comunidades, elas criam aquele senso de pertencimento, levando a uma maior satisfação, uma maior lealdade. Clientes que se sentem parte de algo maior tendem a permanecer fiéis. Aquela questão de casar valores, de ver que a marca faz sentido para a vida deles, né? E há também o que é chamado de engajamento aprimorado do cliente. As comunidades fornecem uma plataforma, então, de interação contínua, onde os membros daquela comunidade podem fazer perguntas, compartilhar experiências, fornecer feedback, e esse tipo de interação mantém o usuário, né, ou melhor, o consumidor, engajado ao longo do tempo. E além disso, né, os membros podem se ajudar mutuamente quando eles têm algum tipo de dúvida, reduzindo a carga sobre as equipes de suporte ao cliente. Porque eles mesmos respondem às dúvidas, né? Sim, sim. De certa forma, não tem nada de novo aqui, né? Não, nada de novo. Era como a gente perguntar para a avó qual era a receita do bolo, né? Então, vamos explorar um pouco mais, então, esse assunto. Quer dizer, na verdade, eu lembrei de outra história. Será que vamos precisar de um episódio novo para essa história aí, ou vamos ir? Vou dar tempo? Não, acho que dá para seguir nesse aqui, tá? Acho que tem alguma relação com esse aqui. Tá? Então, senta que lá vem história, parte 2 aqui, né? Parte 2. O senhor lembra do finado Orkut, né? Estou falando, obviamente, da mídia social, né, do Google, né? Pois o engenheiro de software turco, né, o Orkut, Buyukotpen, acho que é esse, me desculpe, Orkut, se eu pronunciei seu nome errado, que foi o criador do Orkut, creio que está gozando de excelente saúde, né? Assim nós esperamos, né? Mas o senhor lembra do Orkut que o Orkut criou? Olha, foi a primeira rede social que eu participei. Quer dizer, a gente já participava de umas comunidadezinhas ali no IRC, MySpace, e mais tal, mas o Orkut foi essa primeira rede social mesmo que engajava pais, mães, filhos e avós, né? E aí a gente criava canais, criava um monte de comunidade, inclusive eu fazia parte de algumas. Tinha uma lá que chamava Eu Odeio Marisa Monte, cara. Tinha não sei quantos, tinha milhares de pessoas que faziam parte daquela comunidade. Eu adoro Marisa Monte. Eu ia participar da comunidade contrária.
Isso, você dá outra comunidade, né? É. Mas hater sempre existiu na internet, viu? Sim, sim. Mas vamos lá, cadê sua história com o Orkut? É que logo depois do surgimento do Orkut, eu fiz um projeto de doutorado, era para ser doutorado em comunicação. Né? Quem eu queria que me orientasse, inclusive, era um dos principais especialistas no estudo de redes sociais digitais no Brasil, e que, inclusive, deu consultoria, ou vendeu consultoria para o Orkut nessa época. Tá? E cheguei lá e meu projeto de pesquisa era justamente esse, entender o que as marcas ganhavam com as interações das mídias sociais na época, né? que era basicamente dentro do Orkut. Então, eu queria criar um método para mensurar o valor das comunidades digitais de marcas no Orkut. Que baita, não, que baita projeto, que baita ideia. E o que esse professor ou professora, enfim, disse para ti? Elas falaram, essas pessoas falaram que o projeto era legal, mas que esse programa de pós-graduação não fazia pesquisa aplicada, que eles não sabiam fazer e nem queriam aprender. E aí, não foi aceito. Dane-se, não sei fazer, não vou aprender, não vai ficar sem uma baita de um projeto de pesquisa legal. Aliás, essa história que você contou agora caberia muito bem naquele episódio sobre educação que nós fizemos também, né? Inclusive, eu queria propor aqui, não sei se é muito tempo, mas para não ser muito tempo, vamos propor 1 segundo de silêncio aqui. 1 segundo de silêncio. Deu. Não, mas agora que eu lembrei disso, né? Quem sabe um dia retornar a esse projeto. Né? Aliás, o senhor pode transformar esse projeto, essa ideia, num projeto de fato, inclusive num produto, num infoproduto, quem sabe, né? Quem sabe? Até porque as comunidades de consumidores, elas oferecem insights constantes ali, são insights valiosos sobre eles mesmos, sobre o cliente. E ao observar discussões, as empresas elas podem ter muitos ganhos, né? Por exemplo, obter percepções profundas sobre preferências, né? Problemas e tendências, prever ali o que pode dar de errado, o que é inestimável para o desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing. Então, as comunidades são fonte realmente de informação. E essa colaboração pode até levar à cocriação, com membros sugerindo novas ideias e melhorias, né? Um desses exemplos que a gente tem aqui para mostrar para vocês, inclusive, também vou compartilhar minha tela aqui, eu gostei do que o Giovanni fez, que é esse site aqui da Lego, que chama Lego Ideas, né? O que é esse site aqui? Além deles falarem de novidades, de trazer novidades de produtos, eles também colocam aqui algumas coisas que eles querem lançar no futuro e perguntam para os usuários se eles gostaram da ideia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa primeira ideia. E tem um monte de ideia que é de usuário, inclusive. De usuário. E aqui, por exemplo, tem os supporters, né? Então você clica na imagem para ver mais detalhes a respeito de um projeto específico, e aí tem um botão para você votar. Será que você curtiu? Né? Você gostaria de ter esse Lego na sua casa? E aí o que acontece? Com base na tendência que é aqui de votação, porque a gente está vendo aqui que 1.159 pessoas votaram, mas eu vi casos aqui que tem quase 10 mil pessoas que votaram. E aí o que a Lego faz? Ela lança esse produto... Caso tenha número de apoiadores suficiente. Exato. Legal. E olha só, é uma cocriação. É basicamente uma cocriação junto com o consumidor, né? Então, eles acabam incorporando a criatividade da comunidade, porque, como você disse, tem coisa que as próprias pessoas criam e dão ideia. Olha, acho que tem um Lego assim, né? Eu vi que você pode, é tipo uma rede social também, assim, você pode fazer amigos lá dentro e fazer projetos conjuntos, é muito bacana. Sim, e você sabe, Giovanni, que essa tendência de ouvir o usuário, inclusive tem até ferramentas para isso, como User Voice, que algumas marcas como Adobe, Microsoft usam, que é assim, que feature você gostaria de ver no produto, né? E aí a pessoa lança lá na comunidade
e ela também é votada, e aquilo já entra no pipeline de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Quer dizer, é você dar a chance, como a Lego está fazendo, da comunidade participar na construção do produto, né? Não, muito, muito legal. Isso, nos nossos primeiros episódios, a gente falou como fazer pesquisa de mercado, né? E nós falamos de um método chamado grupo focal, que é um dos mais utilizados ainda hoje. Então, esse exemplo da Lego é como se eles tivessem, inclusive, não digo um grupo focal, mas um grupo de pesquisa de consumidores dizendo o tempo todo para a Lego o que a Lego deve fazer, tá? E, cara, isso é muito bom, isso é muito interessante. E essas informações, inclusive, elas podem abastecer futuramente, ou agora, talvez eles já estejam pensando nisso, num agente de IA que pode resumir tudo isso daí e entregar para a Lego isso de uma forma resumida. Olha só o que o pessoal está querendo, né? Isso é, pô, fazer muita coisa com isso aí. A gente pode dizer que é um organismo vivo. Um organismo vivo, né? Sim. E, além disso, os membros dessas comunidades, eles têm outra relação com as marcas que organizam essas comunidades. Uhum. A maior probabilidade desse consumidor se tornar um defensor da marca, promovendo-a para outros, ampliando o alcance. Aqui a gente já está falando de um conceito de marketing, que é o marketing boca a boca, né? A pessoa vai falando daquele produto porque ela tem orgulho de ter aquele produto e de fazer parte da construção ou fazer parte da comunidade daquele produto. E isso também leva a um aumento do que é chamado de conscientização e reputação da marca, ou consciência da marca, como falou também a Mirella no episódio número 20, né? Inclusive, a gente está citando bastante o episódio 20 aqui, porque ele tem íntima relação com branding. Falar de comunidade consumidor tem íntima relação com construção e estratégia de marca, né? E em comunidades ativas, e aí a marca tem que aprender a manter essa comunidade ativa, elas atraem novos clientes e contribuem também para uma reputação positiva, né? E tem outra coisa que é interessante, tá? Porque isso pode ser, inclusive, eficaz em termos de custo, né? Porque tem muito empresário, muita empresa que só pensa assim, eu não vou fazer determinada coisa porque é cara, né? Não vou fazer determinada ação porque vai custar muito. Mas o conteúdo que é gerado pelo usuário dentro dessas comunidades, né? Como, sei lá, resenha, depoimento, enfim, engajamento, vai transmitindo o conteúdo, como você falou, passando esse conteúdo no boca a boca digital, isso pode reduzir, tá, a necessidade de se fazer campanhas publicitárias caras, né? Caso esse sistema de comunidade funcione, deixando bem claro. Muito bom, muito bom. Então, como uma marca pode começar a construir uma comunidade significativa, né? Quais são as estratégias fundamentais para transformar clientes em parceiros ou até mesmo em defensores? Olha, eu acho que, como a gente já falou, tudo sempre começa com a pesquisa, né? Como falamos também no episódio com o Josias, né? Inclusive desenvolvimento de design estratégico, etc. e tal, a gente falou de design thinking, de imersão, né? De descoberta. Começa sempre com a pesquisa. Então, o primeiro passo é entender, né, o que é importante para essas comunidades ou para esses grupos de pessoas, que valores são importantes, né? Como eu falei anteriormente, a gente não cria comunidade só em torno de um produto, a gente cria em torno do produto, tem uma marca, e essa marca é composta por valores, então a gente precisa entender quais são esses valores, tá? Nós consultamos, inclusive, alguns artigos, né, para embasar o nosso roteiro, a nossa conversa aqui, tá? E esses artigos falam muito em construir comunidades que importam, tá? Importa para o consumidor, não para a marca, tá? Então, isso significa que elas precisam criar um senso de pertencimento, que você já falou, tá? Onde o público realmente se sinta visto, se sinta compreendido, tá? Então, isso pode ser através de grupos de mídia social da marca, encontros em locais, eventos, enfim, tem várias possibilidades, né? Então, aí também uma questão híbrida, tá?
Sim, uma questão híbrida. E que a gente pode falar que é uma comunicação bidirecional, né? Claro. E a inclusão, esse tipo de inclusão parece ser a espinha dorsal de tudo, né? Inclusive, você já mostrou o artigo que tem aquele infográfico, mas eu vou compartilhar novamente. Por quê? Porque a McKinsey, ela criou um método de criação de comunidade chamado Flywheel, né? Que deixa eu compartilhar aqui. Depois disponibilizaremos este artigo. É um artigo que já tem alguns poucos anos, mas ele é bem legal. Ele é bem interessante, né? Então, aqui, eu coloquei a tradução aqui para facilitar, mas aqui eles começam a falar de como realmente fazer esse flywheel comunitário, né? E aí eles trazem exemplos de empresas, né, que começaram a criar comunidades dentro, por exemplo, da plataforma do Instagram. Então, durante todo o artigo, eles explicam como funciona esse método, como que realmente os consumidores podem se tornar entusiastas da marca, se identificar mais com a marca. É uma forma de aproximação de marca e consumidor. Então, vale a pena realmente ler esse artigo, né, entender como funciona esse método, né, como funciona esse método de criação de comunidades, que eles chamam de Flywheel, né? Mas a gente fala isso já bem antes desse artigo, tá? McKinsey, tá? Então, a McKinsey deveria contratar a gente. Sim, deveria contratar. Contratar não, eu acho que ela poderia nos patrocinar. Isso mesmo, patrocinar. Estamos esperando o seu contato, pessoal da McKinsey, né, para patrocinar o InPodcast. Isso aí, vamos criar uma comunidade nos quais os nossos fãs darão essa ideia para a McKinsey de patrocinar-nos, né? Isso. Mas esse modelo, né, esse modelo ali que a McKinsey fala, que a gente já falava, que também a literatura do marketing fala há bastante tempo a respeito de comunidades, mais fortemente de 2020 para cá, mais ou menos, né? Esse modelo enfatiza o quê? O foco na comunidade, onde o primeiro passo é identificar as comunidades em que a marca deseja participar. É uma evolução do direcionamento por segmentos demográficos para comunidades de pessoas que compartilham valores e interesses semelhantes, né? O nosso querido velhinho preferido, o Kotler, também já escreveu sobre isso, acho que em 2017, uma coisa assim. Então, não é um negócio assim tão novo assim, né? Já era uma sensação, já era um sentimento de que esse movimento de segmentação ia mudar de fato. Né? Fora que a sociologia, a antropologia estudam esse assunto muitas décadas ou mais, né? Mas tudo bem. E cada vez eles acham provas arqueológicas da vida humana em grupo, né? Sim. Mas, por exemplo, lá no artigo da McKinsey, eles falam de uma empresa chamada Gymshark, né? Gymshark. Que é uma multinacional britânica de varejo de vestuário esportivo. E ela foi fundada em junho de 2012. Ontem, praticamente. 13 anos, né? 13 anos. Empresa muito jovem, né? Em 2020, o valor de mercado da empresa já passava de 1 milhão de libras, cara. Aliás, 1 bilhão de libras. É muita coisa. É muita coisa. Aliás, vamos conhecer um pouquinho aqui da Gymshark, quer ver? Gymshark.com. Acho que digitei alguma coisa errada aqui, cara. Ainda bem que não é ao vivo, né? Mas tudo bem. Vai ficar registrado. Tá registrado que eu digitei errado. Clica no link aí. Clica no link que vai. Não, já foi. Agora foi. Não, agora deu boa. Então, a Gymshark é essa empresa aqui de vestuário, né? De vestuário fitness, por assim dizer, de vestuário esportivo. É claro que ela tem um público-alvo. É aquela história. Existem as comunidades, mas existe ainda o público-alvo. E no caso da Gymshark, são jovens adultos entre os 18 e os 25 anos.
cujas vidas giram em torno do fitness, né? E eles querem fazer o quê? Eles querem criar um forte laço emocional com a comunidade, né? E, evidentemente, no volume de conteúdo gerado pelo próprio usuário, né? Então, a Gymshark ela tem se mostrado muito assertiva nessa questão de construção de comunidade, né? Inclusive, tem um artigo dentro do blog deles aqui, que é os 5 passos para construir uma comunidade na área gym, né? Que seria ginástica, mas aqui a gente pode falar na área de esporte, enfim, então malhação. E eles aprenderam a fazer, eles aprenderam tão bem que eles dão dicas de como criar uma comunidade. Então, isso mostra que as comunidades, elas estão ganhando cada vez mais força dentro das marcas e que as marcas, elas precisam cada vez mais estar preparadas para lidar e apoiar essas comunidades de consumo, né? Esse estudo de caso estava dentro do artigo da McKinsey, né? Estava. Tá. Lá eles falam da Gymshark, inclusive, e outra empresa agora que eu não lembro mais. Ok, mas né, só McKinsey, né? Vamos lá, né? Acho que só identificar a comunidade, pensar, vamos criar a comunidade, não adianta, né? Tem outras coisas que uma marca precisa se preocupar. Voltando ao Orkut, né? Muita gente aprendeu lá, a duras penas, inclusive, que muitas comunidades não são das marcas, tá? Que às vezes a marca perde, por exemplo, mesmo a marca que tenha tentado criar a comunidade, às vezes ela perde o controle da comunidade, ela não pode chegar lá e dizer o seguinte, agora eu sou dona dessa comunidade e ser algo autoritário. Né? Detentora autoral, né, da comunidade, não pode. Aí você não pode mais falar da minha comunidade aqui, porque, né, então eu sou, né, não dá para ser esse... Né? E foi interessante que no Orkut, né, a maior comunidade do Orkut brasileiro se chamava Queremos Coca-Cola de 20 litros, tá? Se eu não me engano, teve mais de 1 milhão de participantes. Então aqui, ó, eu vou mostrar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, sim, você falou em arqueologia, história, isso aqui é um achado gráfico, na verdade. Talvez até arqueológico. Digital. Olha aqui, ó. Olha que... Isso aqui era muito bom. Queremos, então, Coca-Cola de 20 litros. Então, os caras fizeram, assim, aqueles galões de água de 20 litros cheios de Coca-Cola. Olha aqui, ó. 1.165.985 membros. Ó, 20 anos já tem isso aqui. Que loucura. Tá? Ó, mais de 1 milhão de pessoas e por aí vai. Tá? Só que o que aconteceu aqui? O marketing da Coca-Cola quis entrar lá, se eu não me engano, tá? E colocar algumas regras na comunidade e simplesmente foi expulso de lá. Tá? Porque a comunidade não era da Coca-Cola, era de pessoas que gostavam da Coca-Cola. Então, os caras da Coca entraram lá, opa, que legal que vocês fizeram uma comunidade de 1 milhão de pessoas para nós aqui. Beleza, deixa que a gente assume. Não, isso aqui não é de vocês, tchau. Né? Então, isso foi uma mudança de paradigma muito grande. Né? Então, se a empresa quiser entrar em comunidades ou mesmo construir comunidades, ela precisa entender que é uma conversa, né? Que é uma conversa e que ela não vai necessariamente mandar nessa comunidade. Aí a questão do pertencimento é o pertencimento do consumidor. Não é pertencimento da marca, né? Até é pertencimento da marca, mas ela precisa entender que ela é parte da comunidade, que ela não é a comunidade. Não, e ela não pode chegar lá ditando regra, né? Não. E isso é interessante, né? Mas, Patrick, o que mais a McKinsey, que vai nos patrocinar, diz nesse estudo? A segunda estratégia que ela fala lá, né, naquele, digamos, método de criação, né, de comunidade, né, o Flywheel, é misturar o digital e o físico através de experiências híbridas, o que a gente pode chamar de phygital, inclusive,
né? Que é junto o físico com o digital. Eu prefiro experiência híbrida. Também é um termo bacana, né? Contar apenas com um canal, a marca perde a oportunidade de alcançar públicos mais amplos ou de gerar ali engajamentos inclusivos, né? Uhum. As experiências híbridas, elas conseguem preencher essa lacuna, por exemplo, oferecendo ferramentas como um QR Code, uma realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso para quê? Para expandir o alcance e manter as interações significativas, né? E um evento presencial, aí você vai para o físico. Uhum. Pode se tornar o ponto de partida para uma jornada digital. Coloca lá um stand, por exemplo, com recursos de realidade aumentada ou com algum conteúdo online exclusivo para quem está participando do evento, né? Inclusive, algo muito similar ao que o Cristiano Chaussard disse no episódio 22, né? Falando a respeito de e-commerce, inteligência híbrida, né? Enfim, Uhum. e ele fala mais ou menos a respeito de usar realidade aumentada em alguns casos, né? Realidade virtual, enfim. Exatamente. Então, toma McKinsey. O In Podcast e seus convidados continuam na frente. Continuamos na frente. Eles deveriam nos estudar, inclusive. Oi? Eles deveriam nos estudar para ver as tendências, né? Isso mesmo. Em breve a McKinsey estará escrevendo artigos, né, com base no In Podcast. Falando em podcast. E, inclusive, tem mais, viu, Giovanni, que ela fala lá no artigo dela, que é a terceira estratégia, que é alinhar-se aos valores centrais para construir confiança. Então, para criar comunidades que ressoem, né, que crescem, que são engajadas, é preciso entender que o que mais importa para o público, mergulhando fundo em valores compartilhados por meio de pesquisa, escuta social, pesquisa de campo. Talvez isso que tenha faltado para a gigante Coca-Cola entendeu que era aquela comunidade do Orkut. Uhum. Né? Ela não, né? Fazer parte ali, amparar os fãs, né? E a consistência que ela é inegociável. Tem que ser constante. A mensagem, o tom, os valores, eles devem permanecer coesos em todos os pontos de contato. Então, por quê? Porque uma experiência desconecta acaba com a confiança. Ok. O que mais? Conte mais, por favor. Quarta estratégia, oferecer valor além do produto, né? Que é talvez a oportunidade que muitas vezes ela é negligenciada. Os consumidores eles querem valores juntos, né? Os valores. Então, os consumidores eles querem sentir que as marcas se importam com as suas vidas individuais, com as suas aspirações. E ao oferecer conteúdo, ferramentas ou experiências que educam, entretêm ou resolvem problemas, as marcas podem promover a lealdade e aprofundar os relacionamentos. Um exemplo seria uma marca de fitness, que nem a Gymshark, que a gente viu, lançando um aplicativo com desafios de treinos e ferramentas de planejamento de refeições. Ou uma empresa de cuidados com a pele, hospedando sessões de perguntas e respostas ao vivo com um dermatologista tarimbado do mercado, né? A McKinsey adiciona a ideia de impulsionar a conversa, ou seja, alimentar a comunidade com um fluxo contínuo de conteúdo envolvente e reconhecer e apoiar aqueles influenciadores, que aí no caso são todos que fazem parte da comunidade e que defendem a marca, né? Espero que eles não queiram impulsionar a conversa, ou melhor, espero que eles queiram impulsionar a conversa com pessoas de verdade, inteligentes, conversando umas com as outras, né, consumidores, né, e não com bots de IA. Tá? Bem, lá no estudo eles não chegam a falar de usar bot de IA ou 700 indianos simulando a inteligência artificial. Ainda bem. Sim. Não, entendi. Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Para as equipes de marketing, né, como é que elas podem integrar essas estratégias no dia a dia,
Quais seriam as melhores práticas para gerenciar e nutrir uma comunidade dessas, especialmente no universo digital, nas mídias sociais? Eu vou dar minha visão aqui, né? Pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, gerenciar uma comunidade, ela exige, então, uma abordagem muito estratégica e muito adaptável da marca, né? Uhum. Em primeiro lugar, as marcas, elas precisam definir ali o quê? Metas claras, alinhadas a essa estratégia. Isso significa traduzir objetivos de negócio como aumentar a conscientização da marca, impulsionar determinadas conversões, né, em KPIs específicos com a mídia social. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o objetivo é fidelizar o cliente, precisa priorizar o aumento do sentimento positivo da marca. Uhum. E aí, em segundo lugar, identificar onde seu público-alvo está mais ativo, em qual canal ele está mais presente. E a dica é não tentar testar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A gente tem que concentrar, e eu acho essa uma boa prática, concentrar os recursos nas plataformas que geram maior engajamento. É meio óbvio isso, mas Sim. o óbvio precisa ser dito. Né? Até testar tudo bem, né? Agora, né, você realmente testar até descobrir o que faz, o que gera mais engajamento e depois investir naquela plataforma, naquele canal, né? Exatamente, exatamente isso. E eu imagino que a moderação e a gestão, né, dessas comunidades, né, das interações, é um desafio muito grande, né? E é difícil fazer isso, são poucas as marcas que sabem fazer isso bem. Inclusive, eu mostro em algumas aulas, eu fiz não é um exercício, mas é um tema de aula, assim, onde eu mostro a postura de algumas marcas no Instagram, tá? Geralmente são marcas que os nossos alunos usam e gostam, né? Então eu fiz um apanhado para usar de exemplo da Apple, da Samsung, da Microsoft, da Google, da Nubank e da Netflix. Inclusive até eu vou mostrar esse material de aula. Deixa eu ver se deu certo aqui. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo, mas acho que não deu certo aqui. Pera aí, deixa eu fazer uma... Deixa eu compartilhar de novo aqui. Tivemos algum problema técnico aqui, mas agora sim. Agora sim. Tá. Então, ó. Então, analisei essas marcas aqui, tá? E aqui elas têm alguns padrões, por exemplo, Samsung, a Apple... Não, a Apple tem um padrão diferente, assim. A Apple, ela não responde nunca, tá? Você pode elogiar, você pode fazer qualquer coisa que ela nunca responde. Agora, outras marcas têm um determinado padrão, por exemplo, Samsung, Microsoft e Google, elas têm basicamente o mesmo padrão, não coloquei na ordem aqui, tá? Que elas respondem elogios uma vez, se vier alguma crítica, geralmente elas encaminham para algum canal serviço de atendimento ao consumidor, algum canal de atendimento ao consumidor, e se vier uma crítica ou uma ofensa, elas simplesmente não respondem, tá? Agora, empresas como a Netflix e a Nubank, elas realmente conversam, tá? Elas realmente conversam e respondem quase tudo, como se a marca fosse realmente uma pessoa, tá? Que tivesse linguagem própria e tudo mais, assim, elas conseguem fazer isso de uma maneira muito, muito boa, tá? Eu imagino que deve ser o sonho dourado dos profissionais de marketing hoje, treinarem uma IA para fazer isso, tá? Como a Netflix faz e a Nubank também faz. Agora, só que assim, ó, esse entendimento fino da linguagem ainda falta, né? E aí, sem falar, né, aqui entre nós, qual que é a graça de a gente ficar conversando com uma marca que basicamente é regida, ou cujo diálogo é regido por bots, tá?
Então, o pessoal da McKinsey não falou de experiências, né, de gerar experiência, então eu pergunto, que tipo de experiência a gente vai gerar com um bot? Tá? O senhor fechou o seu microfone. Mas hoje nós estamos demais, hein? Estamos voando hoje. Hoje nós estamos soltos. Poucas coisas me irritam mais, acho que ao senhor também irrita, que é falar com chatbot, cara. Sim. Né? Mesmo que ele pareça aqui um grande, entre aspas, estou fazendo entre aspas com os meus dedos, né? Uhum. Mesmo que ele pareça inteligente. Mas nessa questão de moderação de uma comunidade, é importante que a marca defina regras claras. Isso é como definir as regras para uma boa festa. Garante que todos se sintam seguros e respeitados, né? Inclusive, se a gente... eu sigo alguns canais no WhatsApp que também virou uma maneira de centralizar e engajar a comunidade de consumo, né? A maneira como a Netflix se porta, como o iFood se porta, como uma Nubank responde, sempre levando o respeito, né? Não perde a cabeça, teve uma crítica pesada, até leva com certo ali um bom humor, né? Muito focado, muito centralizado, né? É importante que as marcas preservem a sua voz, o seu tom de voz, né? E a gente falou, por exemplo, que a marca não pode ditar regras, né? Nessas comunidades, até porque, né, é a comunidade, né? Sim. Agora, por outro lado, a marca deve, como você bem falou, assim, criar algumas normas, né, de alguns protocolos sociais, tá? Que são importantes, que eles já existem no universo offline, na vida real. A gente tem protocolos sociais que geralmente funcionam bem. Então, você está na fila do cinema, o pessoal você não vai furar a fila, tá? Poucas pessoas fazem isso. Agora, no mundo digital, esses protocolos sociais eles não funcionam tão bem ainda, porque... Né? Então, é importante que a marca realmente defina isso e em comum acordo com a comunidade, né, desses protocolos sociais, até para garantir, né, para preservar os membros dessa comunidade também, né? Interessante. E outra coisa que também deve ser um desafio interessante é saber quem é que faz parte dessa comunidade, quem faz parte mesmo dessa comunidade e como conversar diretamente com essas pessoas. Assim, deixa eu tentar ser mais claro, tá? Por exemplo, nós aqui no podcast, tá? A gente tem poucos seguidores nas mídias sociais. Se alguém entrar em contato conosco, a gente responde para a pessoa em poucos minutos diretamente, seja crítica, elogio, o que for, tá? Então, a gente precisa ainda definir, assim, quem vai responder os elogios, quem vai responder as críticas. Mas assim, eu respondo os elogios, que é mais legal, né? Tá, e eu respondo as críticas. E eu deixo as críticas para o senhor. Eu sou mais malvado, aí eu respondo as críticas. Então, exatamente. Pode ser. Uhum. A gente contrata um bot para fazer isso. Agora, não, falando sério, agora, imagina uma marca com centenas de milhares ou mesmo milhões de consumidores. Aí fica muito, muito, muito mais difícil. Tá? E assim, novamente, né, outro sonho dourado do pessoal de marketing, tá? E talvez até do pessoal da McKinsey, é botar um software analisando tudo isso e colocar um agente de IA que incorpore a voz da marca e consiga responder a cada uma dessas pessoas de maneira individual. Ah, mas você já está dando uma bela ideia de produto, hein? Será legal isso aí. O que o senhor disse? Achou legal? Ah, legal isso aí, vai. Cara, não acho legal. Isso não é legal, cara. Isso é horrível. É horrível isso. Tá vendo por que é o senhor que vai responder as críticas? Por isso. Mas por que seria tão horrível assim? Cara, porque, de novo, você vai acabar sendo atendido por um chatbot, tá? Não deixa de ser um chatbot, tá? Por mais legal que seja, né, um chatbot elegante com IA, não deixa de ser um chatbot. Então, sabe o que seria legal mesmo? O quê? Cara, dividir essas comunidades em comunidades menores,
tá? Vinculadas à marca, tá? Como antigamente, né? Como pequenas tribos, né? Se reunindo, e essas comunidades, ou vai lá, essas subcomunidades, não no sentido de ser inferior, mas no sentido de ser menor, que fossem geridas por pessoas qualificadas, que entendessem muito bem o posicionamento e a voz da marca. Aí isso eu acho que seria mais legal do que um agente de IA respondendo tudo. E aí tem uma vantagem de você dividir a comunidade em comunidades menores, em grupos, né? Ou subcomunidades, né? Por quê? Porque daria para identificar quem são as pessoas e conversar melhor com aquelas que possuem um potencial real de engajamento. Que não só isso, para não ficar também assim, para deixar claro, assim, engajamento, parece que a marca é um pouco cínica de estar fazendo, né, ou interesseira, não, mas o cara que gera mais engajamento é também o cara que participa mais da comunidade, que ajuda mais a comunidade. Eu acho que a gente tem que deixar claro que é também nesse sentido, os membros de uma comunidade, sejam eles consumidores ou as marcas, precisam se ajudar mutuamente. Sim. Inclusive, os especialistas têm um nome para esse tipo de consumidor. Eles chamam essas pessoas de super fãs, que são aquelas que impulsionam as conversas, que dão opinião, que comentam no comentário dos outros, né? Uhum. Por isso que é importante demonstrar o apreço, abraçar essas pessoas, nem que seja com pequenos gestos, né? Quer ver? Uma outra coisa assim que acho que estamos dando outras ideias, que não são nossas, né, mas que a gente está apresentando aqui, mas vamos lá. Sabe, acho que os veículos de comunicação, as empresas de jornalismo, elas teriam muito a ganhar com isso, tá? De começar a fazer isso assim, porque dessa forma mesmo, tá? De conversar mais diretamente com as pessoas. Tem inclusive um artigo que fala sobre isso aqui, um artigo da DigiDay. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, onde é que tá? Aqui, ó. É um artigo desse ano, de abril de 2025, né? Então, falando, né, por que os publishers, né, precisam começar a pensar, né, na criação de comunidades. Tá? Então, isso aqui é bastante interessante. Tá? E acho que hoje acho que parte do trabalho de um jornalista que tem a projeção deveria ser justamente fazer isso, usar uma parte do seu tempo, tá, para responder a mensagens da audiência, né, ou desses super fãs, né, que o senhor falou. Tá? O William Bonner fazia isso muito bem antes de ele sentir o ódio da internet, né, porque o William Bonner ele foi cancelado pelos dois polos malucos né, os dois extremos, né, da internet, mas felizmente ele está voltando, inclusive, e voltando de uma forma bastante interessante. Então, quer ver? Agora eu vou compartilhar com vocês, o TikTok do William Bonner. E ele faz isso muito, muito bem, assim, ele consegue se comunicar muito bem. O que ele faz? Acho que é com o próprio celular dele. No dia 23 de junho de 1986, eu fui trabalhar na Globo. Tá pegando som aí? Hoje, 23 de junho, tá contando a história de quando ele entrou completando o meu 39º ano de empresa e começando o meu 40º ano. É um dia especial para mim. Especial porque eu estou voltando de férias muito longas. Aqui a gente fraciona. Isso é muito legal, né? E tem, os números falam por si, olha aqui, 400, e tem bastante, realmente, bastante visibilidade, bastante... Então, isso e aí, assim, você vê os comentários das pessoas, e é algo que realmente bastante legal. Acho que, como eu falei, assim, na minha modesta opinião, isso deverá ser parte da profissão do jornalista ou da profissão de pessoas públicas, tá? Assim como nós, professores, nós não somos pessoas necessariamente públicas, mas existem professores que dão aula de maneira digital e que falam com muita gente, tá?
os influencers profissionais também falam com muita gente. Então, essas pessoas... E aí, quem está do outro lado quer conversar, né, com essas pessoas que estão em destaque. Então, isso talvez seja uma função cada vez mais importante a ser exercida por jornalistas de verdade, tá? Porque, caso contrário, esses jornalistas de verdade, como William Bonner, sei lá, podem passar a ser substituídos por sei lá quem, eu não sei nem como denominar, né? Mas, né, muita gente está indo para esses, entre aspas, veículos alternativos, né? Porque justamente são pequenos, são menores, e lá as pessoas são ouvidas. Então o cara escreve alguma coisa, o cara que é dono desse veículo, entre aspas, ele responde, tá? Sabe-se lá como. Sim. E ouvir tudo isso, né, nos faz pensar em marcas que realmente se destacam nesse cenário de interação, né, constante com a comunidade. Nós poderíamos destacar alguns exemplos inspiradores de marcas que dominam a arte de construir comunidades online, certo? Tá. Uma dessas que eu acabei de lembrar aqui é da Nike, que tem o Run Club, né? O Run Club, inclusive, é uma plataforma digital, ele é um aplicativo, né? Está disponível para iOS, para Android, que, entre outras coisas, criou uma comunidade dinâmica que reúne ali corredores de todos os níveis, né? Então aqui, por exemplo, mostra um pouquinho a respeito do que as pessoas podem fazer dentro do aplicativo e como que elas podem ser incentivadas pela comunidade. Aqui eles falam assim, olha, fique motivado, né? Corra junto, essa questão de correr junto, né? De reunir pessoas para correrem juntas, até um movimento aí de sair um pouquinho do digital e ir para o offline, né? E através desse aplicativo, né, do Nike Run Club, os membros eles rastreiam atividades, participam de desafios e encontram dessa forma o quê? Motivação para continuar ali correndo, fazendo os seus exercícios, né? E olha que ganho, fortalece a conexão com a marca, que vai impulsionar o quê? A compra de mais produtos Nike. No final, tá lá a compra do produto nessa cadeia construtiva, por assim dizer, né? É um baita produto, isso aí, é um baita produto digital, porque você pode fazer integração, se eu não me engano, com o Spotify. Aí você mostra para as pessoas, por exemplo, que estão no aplicativo onde que você está correndo. Aí você pode encontrar um amigo teu que está correndo no mesmo, sei lá, no mesmo parque que você está correndo. Aí, obviamente, dá para postar o teu treino e por aí vai. É bem legal. E o legal é que eles extrapolaram isso e começaram a fazer eventos físicos, né? Corridas, né? Isso é muito legal mesmo. Sim. Tá? E esses clubes ou comunidades de corredores, eles estão crescendo muito, muito mesmo, né? E talvez tenha sido a Nike a primeira marca que tenha percebido esse potencial, né? Eu li em algum lugar, que eu não lembro a fonte, que algumas marcas de produtos fitness, elas estão comprando clubes de corredores ou de praticantes de exercício, né? Academias, inclusive, e aí vai, assim, que eles percebam que tem uma comunidade de praticantes unida, né? E eu também li outro artigo, mais que eu acho muito legal, esse eu sei a fonte, que eu vou mostrar aqui para vocês, que fala que as pessoas que entram nesses grupos ou comunidades de corredores, elas não entram só para correr, mas também para fazer amizades e, inclusive, para conseguirem relacionamentos, né? Ou encontros amorosos. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Onde é que tá? Aqui, ó. É um artigo da Vogue, da revista Vogue britânica, tá? Jornalista Ariel Domb. Então, é bem legal que ela fala toda, né? Conta toda uma história aqui e fala de pessoas que estão indo nesses
nesses clubes participando desses clubes de corrida, e que alguns desses clubes de corrida estão, né, aqui tomando o lugar desses aplicativos de relacionamento, como o Tinder, não sei o quê, que são aplicativos assim mais, né, que estão às vezes até perdendo o seu valor, né, porque essas comunidades, existe uma proximidade entre as pessoas, um compartilhamento de valores, né? Então a pessoa já conhece a outra, né? Já começa uma amizade. Já vê a pessoa toda suada, como ela é suada, né? Não, eu não tô. Não. O senhor estragou completamente o meu argumento aqui, mas tudo bem, mas faz parte também, tá? É legal você ver a pessoa na vida real. Exatamente, tá certo. Ver a pessoa na vida real, como é que é a pessoa, né? Então, exato. Mas isso é muito bacana, né? Porque realmente mostra que para criar e gerenciar a comunidade de consumidor, não dá para ficar só pensando em estratégia de marketing superficial, que isso não pode ser uma estratégia de marketing superficial. E por isso, assim, que às vezes as pessoas fora têm preconceito com os profissionais de marketing. Para ser um profissional de marketing completo, tem que estudar de verdade as coisas, né? Então, é preciso entender de sociologia, de antropologia, né? É preciso entender de verdade quem são essas pessoas, quais são os valores, quais são os protocolos culturais, sociais, né? É estudo de cultura mesmo. Para a gente fazer marketing, para a gente fazer branding, a gente precisa entender de cultura. Nós precisamos nos tornar especialistas em cultura. Aí a gente está fazendo isso como é para fazer. Exatamente. Inclusive, falando em cultura, olha como algumas marcas trabalham essa questão de comunidade com cultura, né? Uhum. Aqui, por exemplo, é o membro a Harley Owners Group, né? Que são os proprietários de motos da Harley Davidson. E ela é mais do que uma comunidade. Ela é um estilo de vida. Por quê? Porque eles unem ali entusiastas de motocicletas com paixão pela marca. Porque quem tem uma Harley é apaixonado pela moto, gosta de andar com a moto. E aí a ROG, né, como eles usam essa sigla, né, oferece passeios organizados, eventos locais, mercadorias exclusivas, tudo isso criando o quê? Um laço emocional profundo. Olha só que interessante. Uhum. E esse laço emocional cria o quê? Lealdade duradoura. Então, conforme a gente vai navegando aqui no site, né, dos proprietários de... O cara falando, sensação de comunidade. Isso! Olha lá, os motociclistas de Harley são motociclistas de Harley, há sempre uma sensação de comunidade. Quer dizer, isso é uma coisa que te acompanha pela vida. Você nunca vai deixar de ser um entusiasta da marca Harley Davidson, né? E eu acho que é legal que eu não ando de moto, nem sei ligar uma moto, nunca pilotei ou dirigi uma moto, mas eu tenho alguns amigos que andam de moto, que fazem parte desses clubes, né? Sim. E eles me falaram que o cara que tem uma Harley Davidson, ele só anda com outros proprietários de Harley Davidson, eles não se misturam. Não, é difícil misturar. Porque é um clube de Harley, não é um clube de motociclistas, né? Aí tem várias motos ali, mas os caras que tem Harley andam junto com quem tem Harley, é o orgulho da marca, né? Lógico, é uma questão aí de status, tudo tem, mas é o orgulho da marca. E sabe o que me chamou a atenção aqui nessa página? Que a pessoa ela é reconhecida pela milhagem. Olha só. Quer dizer, o importante é andar. E quando você vai lá e anota quantos quilômetros você fez. E aí você é reconhecido por olha só quantas milhas você já andou com a sua moto, né? Pô, é bacana demais isso daqui, né? Sim. Isso aqui, para mim, é um exemplo de uma comunidade de consumidores que é muito bem gerida por uma marca gigante que é a Harley Davidson. Cara, e esse exemplo, se eu não me engano, tá? Assim, não tenho aqui a fonte, mas se eu não me engano, isso tirou a Harley da falência, inclusive. Porque
porque acho que eles começaram com esses clubes muito antes, né, das mídias digitais, né? A Harley não tinha dinheiro para marketing, estava no estágio falimentar, e foi a solução que a empresa criou. Eles começaram a participar daquelas comunidades de motoqueiros, daqueles eventos de motoqueiros nos Estados Unidos, né? E realmente funcionou tão bem, e talvez por isso que eles estejam tão bem estruturados hoje, né? Inclusive nessa questão de gestão de comunidades, porque eles começaram a fazer isso já há um bom tempo, né? E funcionou tão bem que, como você falou, a marca representa, né, um estilo de vida, né? Agora, não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade. Agora, se não for verdade, não tem problema nenhum, porque a história é boa, tá? Não sei de onde eu ouvi isso, né? Mas dizem que a Harley tinha uma época que ela mensurava a força da marca dela pela quantidade de tatuagens que eram feitas com a logo deles, né? Então eles tinham um acordo com vários estúdios de tatuagem nos Estados Unidos e depois eles contabilizavam esse número. Não sei se é verdade, mas como eu falei, se não for verdade, a história é muito boa. De qualquer maneira, eu catei aqui, olha só, tatuagens, tá? Harley Davidson. Olha o tanto de coisa, cara. Olha, tem muita tatuagem. Os caras, né? Isso aqui é de verdade, acontece de verdade. Eu conheço um cara que tem, né, a marca tatuada, Harley Davidson também, então você deve conhecer. Então isso aqui acontece, né? Então imagina assim o nível que a marca chegou para a pessoa realmente tatuar, né? Permanente, né? Porque tatuagem é uma coisa permanente. De fato marcou, fez um marcou. Gostou, né? Gostou, né? É. E eu acho que isso daí é a maior prova de aderência. Também, opa, hoje o senhor tá bom, né? Os trocadilhos, tá? Marcou aderência, verdade. Não, muito bom. Temos mais exemplos. Esse é um assunto legal para a gente mostrar mais exemplos. Temos sim. Tem um exemplo aqui. Agora vamos para uma comunidade de beleza, tá? Eu estou falando deixa eu compartilhar, da Sephora Beauty Insider Community, né? Também eu pesquisei a pronúncia correta, é Sephora. Então desculpem. Sephora Beauty Insider Community. É que aqui no Brasil fala Sephora, mas como é uma marca francesa, parece que a pronúncia correta é Sephora. Sephora. É assim, isso mostra que eu não uso as maquiagens dessa marca. Sim, né? Foi a minha esposa, minha querida esposa, que me corrigiu, inclusive. Isso, eu ainda não estou usando, ainda não preciso usar maquiagens da marca Sephora. Eu estou usando de outras marcas, não, brincadeira. Claro. Mas o que é o Sephora Beauty Insider Community? É um hub online onde entusiastas de beleza compartilham dicas, discutem produtos, exploram as últimas ofertas, né? E a comunidade, então, é um recurso valioso para quem busca aprimorar sua rotina de beleza, porque tem ali fóruns, tutoriais em vídeo, conteúdo exclusivo. Agora, quem é que monta todo esse conteúdo? É essa que é a questão. Uhum. Não é a marca, é o próprio consumidor. Sim. Então vai lá e posta, olha, esse aqui é meu kit de beleza. E faz todo sentido, né? Porque né, a Sephora, né, é uma das maiores redes de cosméticos do mundo, e esse é um mercado que cresce de forma absurda, no caso do conteúdo relacionado a cosmético, né? Tem um mercado gigantesco de produção de conteúdo disso, de influencers que ganham muito dinheiro, que ganharam notoriedade, assim, né? Justamente dando dicas de maquiagem, de beleza, não sei o que, etc e tal. Sim, e é um produto, isso que é legal. Como ele é um produto físico, você vê a aplicação, você pega, você sente o cheiro, você sente a textura, e aí você leva para o digital. É a experiência híbrida, né? É a questão de ser híbrido, realmente, os canais ali. Outro exemplo, e aí que todo mundo gosta, é aquele Starbucks Rewards, que é o programa de fidelidade da Starbucks, né? É um programa de fidelidade, ele é abrangente com recompensas exclusivas,
ofertas personalizadas, né? Tem uma série de coisas ali. E aí a marca oferece também uma oportunidade do consumidor fazer o quê? Um feedback. E a sua integração com o aplicativo móvel, e esse aplicativo tem até elementos ali gamificados, qual foi o resultado? Eles impulsionaram significativamente a retenção de clientes e a questão de você ser advogado da marca. E realmente, quem gosta de Starbucks, tem coisas da Starbucks, né? Eu, por exemplo, tenho caneca, xícara, e porque eu gosto, né? Gosto, e muitas vezes não é nem pelo gosto do café da Starbucks, mas é por tudo que está em torno, né? O ambiente, a música, né? Outras coisas que estão, você ser chamado pelo nome, olha, tá aqui seu café, senhor Patrick, né? Pô, cara, é uma forma realmente que a marca encontrou ali de cativar e de criar uma comunidade de consumidores e defensores da marca Starbucks. Esse programa, eu acho que aqui no Brasil eles descontinuaram, porque a operação brasileira estava enfrentando alguns problemas, etc e tal, mas enfim, não vem ao caso porque eu acho essa questão da Starbucks genial, a maneira como eles olharam para a marca deles e acho que eles pensaram, eles tiveram essa visão de comunidade bem antes disso também, como você falou. E acho que eles entenderam que eles precisavam vender mais do que café e comida, que eles podiam vender experiência também, né? Eu até tenho um livro antigo aqui que fala de marketing de experiência, que é um tema bastante importante, mas que está em desuso, mas que até a gente poderia colocar como tema para um próximo episódio. Mas o Starbucks, quando eles começaram a investir no apelo emocional da marca, quando eles começaram a investir em design, vamos voltar para o programa passado lá com o Josias Oliveira, né? Quando começaram a pensar o design de maneira realmente estratégica, tá? Inclusive o design de interiores, tá? Eles criaram um ambiente para criação de comunidades que acabaram sendo orgânicas. As pessoas começaram, né, a frequentar aqueles ambientes, né? Inclusive o senhor Patrick Nofel, o senhor que é nascido e criado em São Paulo, capital, né, a maior cidade do país, que tem mais de 12 milhões de habitantes, ela é um pouquinho maior do que Lages, né? Mas acho que se bobear, São Paulo é menor do que Lages em território, ou já foi menor do que Lages em termos de território, tá? Mas em termos de habitantes, ela tem um pouquinho mais, tá? É bastante comum as pessoas em São Paulo marcarem reuniões em Starbucks, não é? Sabe por que é comum? E é muito. Eu mesmo já fiz muitas reuniões de Starbucks, porque lá em São Paulo, a Starbucks ela adotou uma estratégia de ter uma Starbucks a tantos quilômetros. Uhum. Então é fácil. Como os ambientes são preparados, tem boa internet, funciona como se fosse ali. Acho até que você vai comentar sobre isso, mas acaba se tornando um escritório, um coworking. Você leva o notebook, faz, e aí você já toma o café, é um ambiente agradável, então ele propicia fazer as reuniões ali, até o Starbucks incentiva você a fazer a reunião no Starbucks. Eu conheci uma Starbucks em Santiago do Chile, onde tinha uma espécie de coworking mesmo, assim, sabe? Você chegava lá, parecia um espaço de coworking organizado, tinha sala de reunião e tudo, sala de reunião com vidro fechado, e assim, eu perguntei para os caras, não precisava pagar nada, não precisava reservar, não precisava, era só chegar e começar a utilizar. Eles não exigiam nem que você tomasse café lá. Não, tá? Eles querem criar comunidade. Obviamente. Oi? Eles querem criar uma comunidade que seja defensora da marca e que crie um laço também emocional. Porque assim, se ficar assim, não, você só pode entrar aqui se você comprar o café. Né? Aí, sabe, a relação já fica, então, não, ninguém te incomodava, tá? A gente foi lá algumas vezes, inclusive para trabalhar, e obviamente que a gente tomou café e comeu lá, tá? E fiquei com esse exemplo na cabeça até hoje. E olha só, até achei um artigo aqui, deixa eu achar aqui, olha só, esse aqui dos caras falando justamente isso, ó, né? Falando dos
dos prós e contras, tá? Do WOX, dos prós e contras em fazer reunião em uma Starbucks, tá? Então, isso é experiência, isso é criação de comunidade, isso é um negócio também, é algo bastante interessante e bastante bem feito, bem organizado, utilizando realmente, voltando ao episódio anterior, design como algo realmente estratégico. E as empresas, elas precisam criar esse tipo de espaço, que é um espaço seguro, né? Que é um espaço que propicia o quê? Geração de conversas, e ainda ela dá assuntos para essas conversas. Ela precisa transformar esses espaços num organismo ali, vou usar de novo essa expressão, num organismo vivo, realmente. Muito bem, isso mesmo. Mas, senhor Patrick, o senhor que é um homem de métricas, tá? Por favor, diga assim, quais seriam as métricas que nós poderíamos usar para que a gente possa mensurar os impactos dessas comunidades de consumidores nas marcas? O senhor aproveita e me explica isso, que talvez daí, né, eu já utilize isso naquele meu antigo projeto lá. Né, já. Sim, não, fique tranquilo. Aliás, a gente consegue gerar muita métrica, né? Você pode medir muita coisa. Por exemplo, engajamento correlacionado com a adoção do produto. E aí a gente está falando do quê? De retenção, de expansão, de redução de churning, quer dizer, de abandono, né? A gente usa essa expressão em produto digital, mas é em qualquer produto, né? Sim. Também é crucial monitorar o quê? A geração de pipeline. Por quê? O usuário, ele está dando um feedback, ele está dando uma opinião, né? E aí, nessas opiniões, nesses feedbacks, surgem novas oportunidades de negócio atribuídas diretamente à participação da comunidade. Vamos relembrar lá o Lego Ideas, por exemplo, né? O cara veio do canal específico. Exato, então você tem que colocar aquelas ideias em algum momento num pipeline de construção, né? No planejamento. Você tem que entender até mesmo como isso influencia o ciclo de vida do produto, né? É amplo isso daí, né? E além dessas duas, eu acho também que a questão de lealdade, defesa de marca, confiança, né? Elas podem ser ali alguns principais resultados. Tem uma métrica que muita gente torce o nariz, mas quando ela é bem usada, ela fala justamente sobre isso, que é o tal do NPS, né? Que é as pessoas que viram defensoras e que promovem a sua marca no mundo digital, né? Inclusive, as comunidades mais bem-sucedidas, elas são construídas em uma base do quê? De engajamento, de interação de forma contínua. Valores, identidade compartilhada. Então, é um forte fluxo de conteúdo, de coisas mensuráveis, geradas ali pelo consumidor, pelo usuário, né? Geradas pelas comunidades, pelos membros dessa comunidade. Legal, muito bem. Olha, depois dessa, eu quase tive vontade de fazer um novo projeto de doutorado sobre o valor das comunidades de consumidores. Vá em frente. Vamos ver. Não, mas agora que acabou o episódio, eu acho que a vontade de fazer isso acabou. Então, acho que era isso, pessoal. Acho que por hoje deu. Por hoje deu. Muito bem, pessoal. Obrigado por ficarem conosco aqui até o fim desse episódio, onde falamos sobre comunidade de consumidores. Esperamos que você tenha gostado. Comente aí pra gente. Aproveita agora para curtir o episódio, compartilhar, ativar o sininho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e siga-nos nas redes sociais através do InPodcast Oficial, tá bom? Faça parte da comunidade InPodcast. Isso aí. Gostei. Faça parte da comunidade InPodcast. Em breve criaremos o nosso canal para você dar sugestões de temas. Sugestões de temas para a McKinsey. Para a McKinsey, exatamente. Tá bom? Turma, um grande abraço para vocês e até o próximo episódio do InPodcast.